Apesar da mudança do novo governo, mantém-se a equipe que vinha dialogando com a Renamo, a equipe do governo que vinha dialogando com a Renamo ainda no governo anterior. Bem, estas negociações acontecem e o que foi anunciado é que há ainda alguns pontos, e foram destacados dois, que é a questão da despartidização do Estado e mecanismos para enquadrar os homens armados da Renamo, o mecanismo de enquadramento dos homens armados da Renamo. Bem, estas negociações acontecem no Centro de Conferência Joaquim Chissano, mas o presidente da Renamo está a fazer o perplo pelo país, a prometer, até hoje, num dos distritos da província de Nampula, em Angoche, prometeu dentro de poucos dias governar as regiões onde venceu as eleições. Bem, faz sentido continuar o diálogo sendo conferência Joaquim Chissano, que nem inclui os pontos, segundo foi anunciado, os pontos que fazem as reivindicações de líder da Renamo, e também haver esse perplo. Faz sentido ambiente para que o diálogo continue e produza resultados? Doutor Nombrete. Bom, eu acho que faz sentido, sim, porque são duas coisas diametralmente opostas, são duas coisas completamente diferentes. Uma é o diálogo no Centro de Conferência Joaquim Chissano, que tem como seu pano de fundo a cessação das hostilidades militares. Efetivamente, as hostilidades pararam e é preciso se cumprir a agenda para que se termine definitivamente com este problema. O outro fenômeno, a outra questão que está a ser discutida agora, tem a ver com o processo eleitoral. Sim, mas o presidente da Câmara avançar de facto com as regiões autónomas, com as regiões autónomas, com o governo autônomo, haverá espaço para a implementação dos acordos Centro de Conferência Joaquim Chissano a serem alcançados? Sim, eu não vejo nenhum conflito entre essas duas coisas. Uma, aquilo que o presidente Afonso da Câmara está a fazer junto das pessoas que votaram massivamente para a Renamo e para ele como candidato presidencial da Renamo, tem a ver meramente com o processo eleitoral de 15 de outubro. As questões que estão a ser discutidas no Centro de Conferência Joaquim Chissano têm a ver com 4 pontos que foram elegidos para a discussão naquele lugar. Neste momento discute-se a questão militar. Portanto, esta é a questão que está a ser discutida, também está a ser discutido de forma concomitante a questão da despartidização do Estado. Portanto, o trabalho do presidente Afonso da Câmara, que é um trabalho político que está a fazer no terreno, não tem de nenhuma maneira implicações de atrasar ou não o diálogo no Centro de Conferência Joaquim Chissano. A demora do processo nem viola nada do que foi acordado para esse diálogo? Não viola absolutamente nada. Os termos de referência, o acordo de 5 de setembro, pela parte da Renamo está sendo integralmente cumprido. Pela parte do governo não está a ser cumprido, e já denunciamos as violações constantes deste acordo de 5 de setembro, porque dizia o acordo, ou diz o acordo, que depois daquela altura da assinatura do acordo, nenhuma das partes deveria criar novas posições nas zonas onde houve conflito. Neste momento, nós temos informações de várias posições militares que as Forças Armadas criaram ao longo do país. Isto é uma clara violação daquilo que foi acordado, porque a Renamo não criou novas posições, mas o governo está a criar novas posições. Obviamente, se a Renamo também tomar a mesma posição de criar posições militares, pode ver o que é que pode acontecer. Isto coloca em perigo o acordo de cessação das hostilidades que foi assinado. Portanto, é sobre isto que o Centro de Conferência Joaquim Chissano está a se concentrar neste momento. A cessação das hostilidades, o acordo deve ser integralmente cumprido. A questão da despartidização do Estado, que é o ponto número 3 da agenda do diálogo, também tem que ser discutido até a sua conclusão. O que está a acontecer no terreno, o trabalho político que o presidente Afonso da Câmara está a fazer, é exatamente a reivindicação daquilo que o Conselho Constitucional validou como os resultados definitivos destas eleições, que a Renamo contesta, o presidente Afonso da Câmara contesta e o povo moçambicano contesta, porque esta não é uma questão meramente da Renamo, não é uma questão meramente do presidente Afonso da Câmara, basta ver como a população tem reagido em todos os sítios por onde o presidente Afonso da Câmara passa. Muito obrigado, doutor Nombrete, volto a si. Doutor Bueno, considera haver ambiente para o diálogo fluir normalmente, sendo conferências aqui,
com estes posicionamentos e incursões do líder da Renamo? Bem, eu acho que pode não haver ambiente, mas deve existir o ambiente. Porque, doutor, isto são pontos já acordados, debatidos, principalmente a questão relativa à segurança, questões militares. Já até houve um acordo entre o Sr. Dhlakama e o presidente Guebuza, e está-se agora na fase de implementação daquilo que foi acordado. E não me parece correto, uma vez chegado ao acordo relativamente aos termos em que as questões militares deviam ser resolvidas, deixar de implementar o acordo. Há toda uma necessidade de concluir o processo todo, de modo a que efetivamente aquilo que foram os princípios que nortearam o acordo sejam efetivamente alcançados. Mas também temos de ter muito cuidado no sentido de evitarmos arrastar no tempo este período de diálogo entre o governo e a Renamo, porque isto pode de alguma forma também retirar aquilo que é a competência por excelência da Assembleia da República, que é discutir, debater sobre aquilo que é a organização política, social do Estado, da sociedade moçambicana, e remeter-se esta responsabilidade para o Centro de Conferência Joaquim Chissano. Estaríamos a esvaziar a Assembleia da República daquilo que é a sua competência originária. Então, nós temos de ter sempre este cuidado de evitar que o processo de diálogo se arraste no tempo e, de facto, o centro de decisão do poder, em termos de organização do Estado, ao invés de estar cometido a Assembleia da República, e que de facto são os nossos legítimos deputados, nossos legítimos representantes na Casa do Povo, e passar-se a delegar esta responsabilidade ao Centro de Conferência Joaquim Chissano. Não receio que isso aconteça, mas ambiente para o diálogo deve existir e deve continuar de modo a que no mais curto espaço de tempo nós consigamos de facto alcançar todos aqueles objetivos definidos no acordo. Doutor Ronguano, colocaria a mesma questão. Bom, eu penso que, como se costuma dizer, a César o que é de César, a Renamo o que é da Renamo. Agora, há alguns aspectos que têm que ser pensados. E suponhamos que os resultados que foram anunciados são verdadeiros. Em Gaza, 100% escolheram na Frelimo. Em Sofala, mais de 60% escolheu a oposição. A questão que fica é: estas duas realidades políticas vão ser tratadas da mesma maneira? Ou a existência de círculos eleitorais, a existência de resultados diferenciados nos círculos eleitorais deve depois ter um impacto político? As pessoas perceberem, se nós votamos neste partido, acontece isto, se votamos naquele, acontece nisso. Ou Moçambique é um único, não é? Portanto, chegamos a uma situação que, então, bom, é um único círculo eleitoral. A Frelimo apresenta a sua lista, a Renamo, o MDM apresentam as suas listas. Aí já é mais fácil, que, bom, quem ganhou vai governar, não há mais nada. Mas a partir do momento em que efetivamente existem círculos eleitorais com resultados diferenciados, parece-me também que há que tirar consequência destes resultados. Eu penso que o grande problema que se coloca aqui é que as pessoas estão a perceber, estão a ver que não, na Zambésia, em Sofala, houve uma tendência de voto diferente daquela que houve em Gaza, daquela que houve em Nhambane. Agora, como é que esta diferença cria depois, tem um impacto? Mas as regras do jogo não foram estas antes de... no que concerne às leis? Não sei se não são. Ou é um aspecto de reflexão para com a lei? Não, por isso que eu estou a refletir, não sei se porque não só temos círculos eleitorais, como também temos as eleições provinciais. Ora, a gente vê, de fato, nos Estados Unidos, que apesar de existir o governo central, mas se um Estado é mais conservador, há de ter pena de morte, como acontece nas Califórnia. Se um Estado é mais progressivo, como em Chicago, não há de haver pena de morte. Ou seja,
o tipo de políticos, o tipo de políticas que são sufragadas em cada região, depois tem um impacto na governação das pessoas. Agora, o que está a acontecer em Moçambique é que temos as eleições provinciais, nós queremos ter efetivamente assembleias provinciais, temos círculos eleitorais, mas depois isso não tem consequências nem impacto na governação. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que também tem que ser tido em conta, é quais são as prioridades do governo. Só para dar um exemplo, na província de Maputo, Arnamo não tomou posse, mas o MDM tomou posse. Mas assim que foi a instalação do governador, simplesmente o governo de Maputo não convidou nenhum membro do MDM, pura e simplesmente. No dia seguinte, a primeira prioridade do novo governador é visitar o Comitê Central do Partido Frelimo. E se nós olharmos também a nível do governo, o primeiro-ministro mal voltou das cheias, foi visitar o Gabinfo. E o Gabinfo está ligado à má memória do Ministério da Informação. Então, isso dá a entender que, efetivamente, ou estamos focalizados no país e na solução dos seus problemas, ou estamos fechados nos nossos partidos, nas nossas etnias e nos nossos grupos. Então, se é assim, significa que não estamos a criar as condições ideais para uma governação pacífica, porque esperávamos nós que, bom, aqueles do MDM ali tomaram posse, estão a obedecer às leis, alegadamente, então vão ter, de parte do governo, a mesma resposta e a mesma responsabilidade. Agora, se o próprio governo está a excluir este, e por outro lado, pressiona a Renamo para tomar posse, parece que já estamos a entrar numa situação completamente incompreensível. Por isso que eu acho que, rapidamente, temos que ser mais racionais e levar as coisas a sério. Pensarmos que aqueles comícios que o líder mais está a fazer não conta para nós, estamos indiferentes, não me parece que seja a melhor forma, ignorarmos uns aos outros desta maneira. Há que reconhecermos que existem problemas, há que reconhecer que as pessoas votaram ao longo do país de diferentes maneiras e temos de encontrar formas de que estas tendências de voto, de políticas públicas, de escolhas, tenham um impacto efetivo e não fazermos tábua rasa a isto tudo, governar como se não houvesse tido eleições ou coisa Dr. Bueno, há estas movimentações do líder da Renamo, arrasta multidões. Não considera isto ter um impacto para o país numa situação de alguém, por exemplo, que quer investir em Moçambique, fora das consequências políticas, consequências econômicas desta situação? O Banco Central alertou que a economia já por ser sentido, mesmo por causa das cheias, não tendo se referido à questão da tensão política, mas à questão das cheias. Esta tensão política, sobretudo a movimentação do líder, qual é o impacto em relação aos investimentos, na sua opinião, e de que forma o governo pode lidar com isto para evitar danos maiores? Bom, é evidente que qualquer instabilidade política cria também, por consequência, o retraimento do investimento privado. Mas antes de discorrer por isso, há um aspecto que o Ronguana levantou que tem a ver com o facto de, como resultado das eleições, quem tiver tido uma determinada maioria numa província ter atualmente uma palavra a dizer sobre a governação a ocorrer nessa província. E ainda bem que ele tem o privilégio de ser deputado. Eu quero crer que a primeira proposta de lei que vai partir da sua bancada parlamentar vai ser no sentido de revermos o nosso sistema eleitoral. Provavelmente seja essa a primeira proposta, de modo a que se possa acomodar esta pretensão de, eventualmente, quem ganhar eleições, quem tiver a maioria nos diversos ciclos eleitorais, ter atualmente a possibilidade de participar na governação dessas províncias. Espero que isso aconteça. Mas agora, voltando àquilo que estava a apresentar, a questão que me apresentou, é evidente que qualquer instabilidade política causa necessariamente, tem o seu reflexo
naquilo que é atividade económica, mais precisamente na área de investimento, porque naturalmente, à medida que esta instabilidade, esta movimentação do Sr. Dhlakama a nível de todo o país vai ocorrendo, começa naturalmente a repercutir-se naquilo que é as pessoas que investem o seu capital, as suas poupanças, para eventualmente poderem ganhar a sua vida em função disso. E isto naturalmente pode não ter reflexo neste momento, mas se esta situação manter-se por algum tempo, é evidente que isso vai ter suas consequências no futuro. O que é que se recomenda para lidar? Mas não acha que essa insegurança que estamos a dizer, bom, se o líder Renamo está a fazer este barulho, qualquer investidor sério que liga a televisão, vê alguém dizer isto, retrai-se. Não acha também que se a primeira atividade de um governador provincial é ir visitar o comitê central do seu partido, isso crie também retração e frustração nas pessoas, as pessoas digam, bom, este governo de fato não é para nós, este governo é mesmo para os membros daquele partido. Quando o próprio presidente da República disse que no seu coração cabiam todos os moçambicanos, mas quando estamos a ir já no dia seguinte à prática, vimos, primeiro, foi ignorado todo o MDM no dia anterior, e no dia seguinte, já de forma clara... Doutor, penso que já tinha aflorado esse aspecto. Mas é para mostrar que há uma semelhança. Da mesma maneira que estamos a retrair os estrangeiros, porque a nossa preocupação não deve ser o seu estrangeiro, tem que ser antes os nacionais. Os nacionais, quando vêm para o nosso governo, eu penso que esse aspecto só governam para os seus partidos. É que ninguém falou de estrangeiro, eu falei de capital privado. Acho que se nós, cada pessoa, naturalmente, a olhar as suas poupanças, que é diferente. Acho que nós estamos a olhar a coisa como dizem os artistas lá acho que é do Gungu, passa a publicidade, né? Estamos a começar pela morte. Esta situação que nós estamos a dizer hoje, que desencoraja os investidores, que isto pode criar uma situação de desestabilização, nós não devemos pensar que isto caiu do céu. Algumas instituições criaram esta situação, nomeadamente a CNE e, por fim, o Conselho Constitucional. Todo moçambicano atento não ficou surpreendido pela situação que nós estamos a viver hoje. Já era previsível, mais uma vez, não sabemos prever as coisas, apenas queremos lidar com as consequências. Isto era previsível, que pela forma como as coisas estavam a ser conduzidas. Do que é público agora, não há nenhuma informação que dá conta de que existe alguma negociação, alguma aproximação com o líder da Renamo, entre o governo e o líder da Renamo, em relação às reivindicações que está a colocar. Há negociações em curso na Joaquim Chissano, mas tratam de outros assuntos. No que é do seu conhecimento, Dr. Namorete, já há alguma aproximação com o líder da Renamo para discutir os pontos que coloca? O presidente Afonso Dhlakama, pessoalmente, já disse que há encontros que estão a decorrer entre a Renamo e o governo de Moçambique para tratar destas questões das reivindicações da Renamo em relação aos resultados eleitorais. O diálogo no Centro de Conferência Joaquim Chissano, como eu disse, continua a abordar os 4 pontos que foram apresentados na mesa e que neste momento discute-se o ponto 3 e o ponto 2. Portanto, existe contactos que estão em curso. Então, eu não posso elaborar sobre este porque eu não faço parte deste outro grupo que está a discutir as questões dos resultados eleitorais. Mas o presidente da Renamo, tendo disso, justifica-se que ainda continue com as incursões, porque praticamente já está a falar de datas em que... Não, certamente ele não vai parar enquanto não houver o desfecho nisto. Quer dizer, esta é a questão que nós sempre procuramos colocar para as pessoas, para os moçambicanos, para o governo, mas infelizmente me parece que este governo também, que está neste momento a gerir o país, tem o mesmo pensamento do governo que cessou, que só acredita vendo. Nós tivemos problemas que nem sequer devíamos ter tido. O conflito que nós tivemos em Muxungo e outras áreas, que foi originado pela renitência do governo de aceitar as reivindicações da Renamo, nomeadamente a questão da legislação eleitoral, que dizia-se que era inconstitucional, que isso não podia acontecer, que era fora de qualquer cogitação. Precisamos perder bens, pessoas, termos confrontações, para o mesmo governo que dizia que isto era inconstitucional aceitar a revisão do pacote eleitoral, sem, no entanto, se alterar
um único parágrafo da Constituição. Mas em relação a este ponto que se colocou, Mais o que uma seria vez, recomendado? estamos aqui, o presidente Afonso Dhlakama disse claramente, nós não tivemos nenhum justo vencedor dessas eleições. Portanto, nenhuma das duas forças ou das três forças que concorreram, principalmente os que tiveram candidatos presidenciais, não tem legitimidade de aparecer e dizer que eu tive o voto popular, por isso eu é que tenho que governar. E ele adiantou uma proposta. Não havendo nenhum justo vencedor destas eleições, eu proponho que façamos um governo de gestão, onde todos nós e a sociedade civil vamos participar para gerir o país durante este período, enquanto corrigimos o que está errado nas instituições, para que as próximas eleições sejam realizadas num quadro mais transparente em que todos nós vamos acreditar nele. Então, esta proposta... acomodar-se as negociações que estão a acontecer, a acomodar essa ideia, esta pretensão do presidente da Renamo, significa reformular o que já foi feito. Então, no que concerne à intenção, há negociações que estão a acontecer, mas já aqui toda uma ação que está em curso da nomeação do governo, o que é, digamos, a exigência do líder da Renamo. Esta é mais uma revelação do governo de mostrar total descaso, total preocupação com aquilo que os moçambicanos sentem e pedem. Se o governo ouvisse o que os moçambicanos estão a dizer, eu tenho acompanhado várias discussões na televisão, na rádio, as contribuições dos cidadãos é de que o governo tem que sentar com a Renamo e negociar, porque efetivamente sabe-se muito bem que nem o Partido Frelimo conseguiu, de forma justa, o número de assentos que foi declarado ter conseguido, nem o presidente Nyusi conseguiu o número de votos que o Conselho Constitucional lhe concedeu como válidos para a sua nomeação, como o seu empossamento como presidente. Se o governo continua a avançar, fazendo total descaso àquilo que está a acontecer no terreno, esta é uma demonstração muito clara de que não há nenhum interesse pelo sentimento do povo e as consequências disso. Vamos depois dizer que não havia necessidade de nós chegarmos até aqui, mas falamos e ninguém vai nos acusar de não termos dito. Penso que ficou... Bem, doutor Bueno, o líder da Renamo, não há dúvida que arrasta pelas imagens que nos chegam, tem legitimidade popular. Pelo menos há muitas pessoas que vão para lhe ouvir. Tem que se continuar a olhar isso como um exercício de entretenimento do líder, ou há que olhar para esta popularidade dele pelas pessoas que movimentam e que concentra com alguma proatividade? Bem, e também não devemos ignorar o facto do Sr. Dhlakama, durante as eleições, ter conseguido 37% de votos dos eleitores. E isto naturalmente é significativo. Isto naturalmente leva-nos a pensar que ele tem uma determinada franja da população que se identifica com as ideias dele, e quero crer eu que é esta franja, os 37%, que continua a apoiá-lo quase que incondicionalmente. Mas daí a dizer que o povo moçambicano está a favor da pretensão dele, isso não corresponde à realidade. Não descuro o facto de ele ter muitos apoiantes pelos locais por onde passou, mas não se pode daí inferir ou concluir que só aqueles que se fazem presentes significam todo o povo moçambicano. Nós somos quase 25 milhões de moçambicanos, não é? E, de certeza, se perguntássemos a todos os 25 milhões se estamos todos de acordo que efetivamente se materializem as ideias do Sr. Dhlakama, provavelmente... Mas também há consciência daquilo que as outras forças políticas, a dificuldade que têm de reunir pessoas, não sei se... fala que são 37% que o seguem de forma religiosa, mas há consciência daquilo que a dificuldade, pelo menos, de reunir pessoas no que concerne a outras forças políticas, sem necessariamente ter que especificar aqui.
Não, mas é que neste momento é fácil reunir pessoas. As pessoas se identificam com uma determinada, não digo causa, mas com uma ideia que as pessoas se sentem de alguma forma simpáticas com essa ideia, as pessoas imediatamente aderem. Isso é tão simples quanto... Posso continuar, Rongo? Não, mas é que a Frelimo, quando declarou a luta armada em nome dos moçambicanos, só tinha 250 guerrilheiros. E quando, de fato, foi declarado a independência, a Frelimo não passava de 20 mil guerrilheiros. Portanto, para dizermos o que isso demonstra, portanto, é importante a revolução que foi feita na Tunísia, no Egito. O Egito tem 80 milhões de pessoas. As pessoas que estavam na Praça Tahrir não passavam 3 milhões. Portanto, eu penso que é uma falácia ignorar, por exemplo, as multidões que estavam a seguir o presidente Davis, o MDE, dizer que vamos passar isso. E a prova é que foram eleitos de fato. E quando nós chegamos já à governação... Mas analisávamos o aspecto, analisávamos a questão da Renamo, doutor Urbano. Não, é um exemplo, sim, só para dizer. Eu só quero acusar a ideia de que são apenas 35%, as pessoas que estão a passar nos comícios que não são representativas. Não, para dizer que elas são muito mais representativas do que os 250 homens. Um exemplo que eu gostava de trazer aqui para a nossa reflexão. Eu vi as imagens, creio que foi de alguma cerimônia de empossamento não, talvez da apresentação pública da nova governadora de Sofala. As imagens que eu vi eram, de facto, muito desoladoras. Quer dizer, praticamente a governadora estava ali entre os membros do partido que foram lá. Quando foi da tomada de posse do presidente da República aqui na Praça da Independência, as imagens que nós vimos também foram, de facto, não de uma cerimônia que se esperava, mesmo a participação dos nossos amigos de fora, apenas 5 chefes de Estado. Quer dizer, e nós ignoramos isto. Em relação mesmo a esse ponto, referia-se que são os 37% que apoiaram o presidente da Câmara, tendo em conta a cerimônia de tomada de posse do novo presidente, os que apoiaram o Partido Frelimo, que são em maior número em relação, e apoiaram o presidente, já não seguem por exemplo, para assistir à tomada de posse, que era, se calhar, o culminar daquilo que foi o exercício eleitoral que efetuaram. Bom, eu repito, eu não cheguei a dizer em nenhum momento, nem ignoro sequer aquilo que é o número de apoiantes que o Sr. Afonso Dhlakama tenha. Isso, ignorar não seria honesto da minha parte. Eu agora não pode pôr palavras da minha boca aquilo que eu não disse. Não o faria e nunca o fiz. Mas também eu digo, é preciso ficar claro que nem sempre, quando eventualmente temos uma multidão que apoia os nossos ideais e aparentemente tem aqui como é que se diz, uma cumplicidade relativamente àquilo que a gente diz e pensa, nós não podemos pensar que todos os restantes pensam de igual modo. E que eu estava a tentar aqui explicar. Porque tem apoiantes, mas já também parte da população este número não pode desestabilizar? Não pode... Claro que pode. Mas como é que se daí chegamos à conclusão que todo o povo moçambicano está ao lado dele, isso também não é correto. Há pessoas também que não concordam com o Sr. Afonso Dhlakama. Por que não? Por que nós temos que concordar, todos nós? Mas a questão era como lidar-se com esta situação, ao nível em que chegou. Como é que o governo tem que lidar com esta situação? Como é que lida-se com esta situação, o governo? Há negociações que estão a ocorrer, mas até agora não são públicas, não se sabe. Como é que lidar-se com esta situação? Pelo menos já foi dado o primeiro passo. Parece que há diálogo, há até aqui uma tentativa de conversação entre o governo e o Sr. Afonso Dhlakama. Então eu acho que já é o primeiro passo, vamos ver o que eventualmente pode acontecer no futuro. Mas o problema é que não é só a Renamo. Eu estou a dar exemplo que tem-se dito que, a Renamo não está a participar, como todos sabemos que não está a participar, porque não tomou posse, efetivamente. O MDM tomou posse, não é? Está a seguir as leis. Mas nós ficamos surpreendidos, aqui mesmo em Maputo, na província de Maputo, quando foi da instalação do governador, que os membros da Assembleia Provincial do MDM tenham sido excluídos e que no dia seguinte, o primeiro ato do governador é visitar o Comitê Central do seu partido. Parece-me que o que nós temos que começar a fazer é percebermos que ou começamos a dar o devido valor a todos os partidos relevantes,
ou estamos a brincar com fogo. Parece-me que há uma necessidade de nos reconhecermos uns aos outros. O que significa que o senhor Afonso Dhlakama, o seu partido, tem que reconhecer o Partido Frelimo e o governo que existe, mas da mesma maneira o Partido Frelimo tem que reconhecer o MDM reconhecer a Renamo. Portanto, precisamos todos sentarmos à mesma mesa. Há de perceber que mesmo nessas negociações que estás a dizer, fala-se de que está Frelimo e a Renamo. E o MDM? Precisaremos também de fazermos os nossos comícios, não é? Para depois sermos chamados às conversações. Ou se calhar, antes de as pessoas fazerem aqueles comícios que estamos a assistir àquelas ameaças, temos uma capacidade de dizer, sim senhor, o MDM tem apoiantes que tem, a Renamo os apoiantes que tem, a Frelimo, e todos temos legitimidade popular. E porque temos legitimidade popular, temos que sentarmos à mesma mesa, temos que nos reconhecermos, temos que nos respeitar, temos que trabalhar em conjunto. Mas estamos numa de cá, aquilo não vale nada, isto não é nada. Eu penso. Mas bem, em relação ao ponto, nesta altura é o líder da Renamo que está em comício e com reivindicações. Em relação a este ponto, líder da Renamo, como é que o governo, o que é que seria recomendável para o governo lidar com esta questão? Não, para mim, primeiro é a atitude. Eu dei o exemplo que você, se no primeiro dia da sua governação está a excluir, mesmo aqueles que estão a seguir as leis, estás a ir visitar o seu partido, portanto, você tem que mudar de atitude. Se você mudar de atitude, perceber que já passou o tempo do monopartidarismo, perceber que há outros atores políticos, então aí já está preparado para resolver esses problemas. Ao contrário, se cada um, seja o governo, seja quem for, se fechar nos seus interesses particulares, vamos fazer nascer milhões de Dhlakama. Portanto, não me parece que seja uma questão só de Dhlakama, é mudarmos a nossa atitude, a nossa maneira de governar, a nossa maneira de encararmos uns aos outros. Se nos respeitarmos, nos reconhecermos, então podemos chegar. Agora, se não há reconhecimento, se não há respeito mútuo, podemos multiplicar rondas, vamos passar a 80, vamos passar a 90, agora e no fim vamos entrar em conflitos. Olhamos para mais Ronguane, o seguinte, no dia de tomada da investidura do chefe de Estado, foram ou não foram convidados os deputados da MDM para a cerimónia? Mas viu o que aconteceu? Não, pergunto, foram ou não foram convidados? A minha questão é esta, viu o que aconteceu? O Presidente da República toma posse perante os deputados. Mas o que acontece é que esses mesmos deputados nem estavam num lugar condigno. Mas foram convidados ou não? Não, mas quer dar exemplo. Nós, por exemplo, temos o nosso coordenador, o deputado Lutero. A Frelimo tem um chefe da bancada que é como é que se chama? A Talap. A Talap estava na mesa de honra e o nosso coordenador não estava lá. O nosso presidente, o nosso presidente, que foi um concorrente, foi convidado, mas não estava ali na mesa de honra. Parecia-me que era de toda a lógica, de todo respeito, dizer, sim senhor, houve 3 concorrentes, um não veio, mas o outro veio, que seja colocado, digamos, na tribuna. Mas isso não aconteceu, para dizer que não há respeito. E disse que o presidente toma posse perante os deputados. Ora, os deputados estavam no lado dos convidados e da população e não estavam, digamos, no lado das personalidades. Mas sobre isso, Ronguane, mais uma vez, a história nos ensina. Não é a primeira vez que isto acontece. Eu me lembro, na última tomada de posse, creio que foi do presidente Guebuza, Ismael Moussa era secretário-geral do MDM nessa altura. O protocolo foi convidar os mabotes e companhia que nem sequer representação no Parlamento tem para representar a oposição. E ignorou-se pura e simplesmente aqueles que têm representação parlamentar naqueles eventos do Estado. Portanto, não é novidade isto que está a dizer agora. Cabe às próprias pessoas, se querem continuar sucessivamente a serem humilhados desta maneira, ou pura simplesmente ignoram também. O protocolo de Estado não tem regras próprias para lidar, para não depender isto muito das vontades, Dr. Bueno? Claro, quer dizer, há regras protocolares que devem ser estritamente respeitadas. Como é que a instalação do governador exclui uma parte da Assembleia Provincial? Porque, afinal de contas, este governador vai responder perante esta Assembleia Provincial. Mas, pura e simplesmente, não há convite. E se pergunta diretamente ao presidente da Assembleia Provincial de Maputo, ele diz que não, só recebemos um convite
para o presidente. Mas quando a gente já manda a pessoa, vão lá ver, vê que toda a bancada da Frelimo está lá. Sendo pública a cerimônia, Sendo não poderá... pública. Sendo pública a cerimônia, os deputados foi pública, uma parte. Outra parte era mediante convite. E onde era mediante o convite, efetivamente, afinal, como é que nos vamos escolher? Porque a parte pública, lá foram os nossos. Depois agora, a parte que se segue é mediante o convite. E todos da bancada da Frelimo tinham os convites, os outros não tinham. Mas é esse comportamento de pensar-se que ainda estamos no monopartidarismo que não contribui em nada, nem para a paz, nem para a Penso que também ficou o essencial em relação a este tema. Vamos passar para o outro que agendamos para este programa de hoje, que é referente às demolições que estão a acontecer no município da Matola, localizado aqui na província